Olá, amigas e amigos, espero que esteja tudo bem com vocês e espero que tenham gostado dos vídeos que eu postei. Hoje eu vou gravar um vídeo para dar algumas dicas de como vocês podem conduzir essa prática pessoal, né? Então, eu coloquei até agora 2 sequências, por exemplo, então vocês podem praticar cada uma dessas sequências por uma semana. Então vocês podem pegar a sequência 1 e praticar uma semana inteira, depois vocês pegam a sequência 2 e praticam a semana também. E aí vocês podem ir variando, né? Um dia você pode focar um pouco mais nas posturas em pé, no outro dia trabalhar um pouco mais as posturas sentada. Então eu vou dar hoje alguns exemplos de como vocês podem trabalhar, né, essas sequências, na verdade, as posturas dentro dessas sequências de uma forma um pouco diversificada, né? E aproveitando esse vídeo de hoje, eu vou falar sobre um assunto que a Silvana, minha amiga, pediu para eu comentar, que são as dores, né? Então, quando a gente começa a praticar, as dores vão surgir. E a pergunta que ela me fez foi: quando eu sei que essa dor é normal, é saudável, e quando eu, eu entendo que não é uma dor saudável? Esse é um assunto bem interessante porque na minha prática isso pega muito para mim, né? Uma das coisas que sempre me fez recuar e ter medo de seguir adiante na minha prática individual foi o surgimento de dores. E aí a primeira coisa que eu posso dizer, bom, antes de eu entrar muito nesse assunto, eu tenho que dizer aqui que eu não sou profissional da área, né? Então, o que eu estou fazendo aqui é compartilhando com vocês a minha experiência pessoal e o conhecimento que eu tenho a partir do uso que eu faço desse meu corpo aqui, né? Na minha experiência, na minha prática, todas as vezes que eu parei de praticar, geralmente foi por isso. Surgiu alguma dor, eu fiquei com medo, não sabia se aquilo era uma dor normal ou se eu estava me machucando, né? Hoje eu não paro mais, né? Porque foi a instrução que o meu professor me deu, né? O mestre da nossa linhagem, o mestre Iyengar, o que ele coloca é que a dor deve ser seu guia, né? Então, quando você chega num ponto que você está começando a desenvolver uma lesão, é porque você tem que recuar um pouco e ir por um caminho diferente. Mas, claro, né, para a gente chegar nesse nível de percepção é difícil. Então, hoje o que eu faço? Eu me direciono ao meu professor e eu coloco as minhas dores para ele. Eu coloco, ó, tô tendo essa dor nessa postura, e aí ele me ajuda a desvendar, né, essa dor e esse caminho. Então, para aprofundar na prática, a gente precisa usar a dor como guia. Mas para isso é importante que para vocês seguirem, né, mais a fundo nesse caminho, é importante ter um professor, alguém que acompanha vocês para poder ajudar a desenvolver essa percepção, né? Então, para não levar esse assunto tão a fundo, né, uma dica que eu posso dar para quem está começando agora, né, de como identificar se a dor é saudável ou não, é uma dica bem simples. Se enquanto você está na postura, você sente a dor, mas quando você sai da postura, a dor desaparece, então provavelmente é só uma dor de estar esticando ou uma dor muscular mesmo. Se é aquela dor de fisgada, né, e depois que você sai da postura a dor continua, aí já pode ser, provavelmente não é uma dor saudável, então não é uma dor legal, né? E é isso, então, assim, a dor muscular em si, né? Aquela dor de quando a gente ficou muito tempo parado e resolvi voltar a fazer caminhada, então vou caminhar meia hora hoje e fico com as pernas doendo, e é uma dor que passa em alguns dias também, aquela dor bem, né, dos músculos mesmo, né? Essa dor é ok. Não precisa parar de praticar, deixar de fazer as posturas, porque está com essa dor muscular. Vai adiante. Isso significa que você está acessando aquela
musculatura que estava ali esquecida, adormecida. Então é uma dor saudável, né? Você está aprendendo a trabalhar aquela parte do corpo e está sentindo, percebendo aquela parte do corpo. Talvez não de uma forma tão agradável, mas está sentindo, né? E aí eu posso dar um exemplo meu agora, né? Então, há 2 dias atrás eu fiz uma aula remota com o meu professor de yoga e ele trabalhou bastante braço e essa região das escápulas para preparar para as invertidas. E bom, hoje eu tô com dor muscular justamente aqui nesse músculo e nessa região das costas. Então se eu levanto o braço assim, eu já sinto aquela dorzinha, né? Bom, parabéns para mim, trabalhei bem na aula e agora tô sentindo essa musculatura. Essa dor dura alguns dias e pronto, né? Então, quando eu for mostrar para vocês, dar algumas dicas, né, de como praticar, aí eu volto a tocar um pouco nesse assunto. Mas aí o que eu tenho a dizer a princípio a respeito disso é seja cuidadosa com o seu corpo, presta atenção no seu corpo quando você está fazendo a prática, então não fica distraída, presta atenção no que você está sentindo. E é isso, se a dor tá ali puxando enquanto você tá na postura, sair, não sinto mais nada, tá ok. Se é uma dor muscular, daquelas que eu vejo que forcei muito a musculatura e agora vai ficar uns 2, 3 dias meio dolorido, tá ok. Se é uma dor que persiste depois que você saiu da postura, não só quando você ativa a musculatura, mas quando você tá parada também ali tá doendo. Se é uma fisgada quando você entra na postura, se é uma dor que persiste por muito tempo, muitos dias depois, aí é legal você, né, olhar com alguém, né, ou algum médico, ou então com o seu professor ou a sua professora, para ela te ajudar a encontrar um novo caminho, né, para curar aquela dor e para deixar de fazer o que você está fazendo, que está provocando aquela dor. Bom, e é isso. Então vamos lá, vou passar algumas dicas de práticas para vocês e espero que sejam úteis. Bom, então vamos lá, vou passar para vocês algumas dicas de prática, né? Como eu disse, vocês podem praticar dentro da mesma sequência cada uma das posturas de forma diferente, né? Então, uma forma de variar, por exemplo, é você trabalhar um pouquinho mais de permanência na postura e variar com um pouco mais de movimento. Então, por exemplo, né, eu passei Virabhadrasana 2 na segunda semana, que é essa postura. Então, formas de praticar essa postura. Eu posso entrar na postura e trabalhar aqui, então, e eu posso focar também em alguns aspectos específicos. Então, hoje eu vou concentrar mais nas pernas. No início, a gente ainda não tem muita noção do todo, né? Então, você pega, pensa nesse pé e essa perna solta. Aí você firma essa perna, aí o braço solta, né? Então, a gente pode focar um pouco numa parte específica. Então, hoje eu vou focar nas pernas. Aí eu deixo o braço na cintura e fico ali, esticando essa perna de trás, firmando meu pé no chão e trabalho aqui, olhando para frente também. É uma forma. No outro dia eu quero trabalhar com os braços, então eu esqueço um pouco da perna e penso em alongar esses braços, né? Isso é uma forma de trabalhar mais estática, assim, né? Percebendo e prestando atenção, né, em alguma musculatura específica do corpo. Outra forma
de você trabalhar é com movimento. Então tem essa postura, eu dobro o joelho direito para entrar nela. Então eu tô aqui na preparação, posso fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então isso é uma forma de eu ir soltando um pouco esse quadril, né? E trabalhando um pouco mais dessa forma, com mais movimento, né? São duas formas de trabalhar. Então, uma mais estática, observando, respirando, esticando sempre, né? E outra com um pouco mais de movimento, de fluidez, para ir soltando aquelas partes do corpo, né? Que ainda estão um pouco travadas, né? E aí, voltando nesse assunto da dor, né? Então tem toda essa questão que eu falei também, sempre se observando, voltando a atenção para o seu corpo. Eu vou fazer agora Trikonasana para exemplificar. Então, se eu estou aqui em Trikonasana, se eu estico mais e começo a sentir que está puxando aqui, às vezes é só a falta de alongamento também. Se eu voltei, ok, a dor passou, beleza. Pode ser que porque eu fiz muita postura, ou fiquei muito tempo na postura, amanhã eu sinto um pouquinho de dor muscular aqui. 2 dias, 3 dias no máximo vai passar, tudo certo. A não ser que você continue forçando muito, aí pode ser que a dor muscular persista por um pouco mais de tempo, né? Agora, se quando você vai entrar na postura, dar uma fisgada, ou deu uma fisgada no joelho, aí foi alguma coisa que não tá legal, né? Então, cuidado com essas fisgadas, né? Com essas dores de fisgada. Aí significa realmente que você tem que ajustar o alinhamento, né? Se quando vocês estiverem praticando, bom, a princípio esse vídeo eu tô fazendo para pessoas que eu conheço, então, e divulgando entre as pessoas que eu conheço, vocês podem me escrever e fazer perguntas específicas também, que aí eu posso ou responder aqui, ou então responder pessoalmente também, né? Se você não me conhece e quiser deixar alguma pergunta nos comentários também, eu posso responder. Sim, uma outra questão que foi colocada, e aí eu vou dar algumas dicas de prática também, foi pela minha querida aluna Vitória, que ela falou que ela teve um pouquinho de dificuldade com o equilíbrio nas posturas, tá? Então eu vou dar algumas dicas de como trabalhar equilíbrio nas posturas em pé. Primeiramente dizer que é normal, né? Então no início, quando a gente começa a praticar, tem mesmo essa dificuldade. Na verdade, dependendo da postura, né? Sempre vai ter um pouco de dificuldade de equilíbrio até você dominar, né? As ações que você precisa dominar para chegar naquela postura, né? Então, a primeira dica que eu dou sobre as posturas em pé, para você manter o equilíbrio, é firmeza nos pés e firmeza nas pernas. Então, o que vai sustentar o equilíbrio, o que vai te sustentar de pé, é a firmeza nos pés e a firmeza nas pernas. E isso a gente começa a trabalhar em Tadasana. Então, aquela primeira postura que eu passei para vocês, tanto na sequência 1 quanto na sequência 2, que eu coloco pés juntos, estica a perna, puxa as patelas. Essas ações de fincar o pé no chão, finca o calcanhar no chão, finca a bola do dedão no chão, firma o pé no chão, é justamente aí que a gente começa a trabalhar o equilíbrio. Parece uma postura simples e boba, mas é uma postura muito importante, porque é nessa postura que a gente está começando a trabalhar aquilo que vai permitir que a gente se sustente sem desequilibrar nas outras posturas, que aí já são um pouco mais difíceis. Então, quando eu abro as pernas aqui, já não é tão fácil de equilibrar quanto com os pés juntos.
Então, eu tenho que firmar o pé no chão, esticar as pernas, e é a partir dessa ação dos pés bem firmes no chão que eu vou sustentar o meu equilíbrio, né? Então, quando eu vou para o lado e desço com o tronco, aí eu tô sempre colocando, vamos dizer, alguns fatores a mais, né, que me tiram desse centro de equilíbrio. Então, vai ser sempre a firmeza dos pés no chão e perna esticada. É isso que vai te ajudar a equilibrar, em primeiro lugar. Então, tá desequilibrando muito nas posturas? Pratica muito o Tadasana, né? Eu lembro de um professor de um curso de educação emocional que eu fiz, que ele falou uma frase que me marcou muito, que eu achei muito interessante. Que a gente estava trabalhando com cores, e aí uma das alunas estava querendo trabalhar só as cores da espiritualidade e tal, não queria trabalhar muito com as cores que estavam mais vinculadas, né, à matéria, né? E aí ele disse o seguinte, acontece que pra gente, e ele fez esse movimento, pra gente subir aos céus, a gente tem que estar com os pés firmes no chão. E essa postura é isso. A gente vai aqui, lá pra cima, mas pra gente se sustentar, o pé tem que estar enraizado lá no chão. E é isso, é uma simples postura, mas que significa um mundo de coisas. Então, o nosso equilíbrio para todas as posturas em pé que a gente vai fazer, começa aqui. Tá desequilibrando? Então, presta atenção quando você estiver praticando Tadasana. Pé firme no chão, finca, sente essa planta do pé firme lá no chão, estica as pernas. E, inclusive, é uma postura que ajuda muito a voltar ao equilíbrio. Então, se você está se sentindo muito aérea hoje, muito desequilibrada, faça um pouquinho de Tadasana. 1 minuto, 2 minutos, fica ali. Ajuda a voltar para a terra, né? Então, é a primeira dica que eu dou. E aí, outra coisa. Experimenta fazer Tadasana com os pés juntos. E agora coloca os pés na largura do quadril e faz Tadasana de novo. E aí? Percebe a diferença? Você sente mais firmeza aqui? Você se sente mais estável aqui? Ou aqui? Testa e vê como que você sente o seu corpo. Então, pratica Tadasana desse jeito também. E observa a diferença na estabilidade que isso cria no seu corpo. Ok? Bom, e aí, claro, né, a gente, dentro da sequência, a gente pratica Tadasana, mas a gente pratica também outras posturas, né, que como a Vitória colocou, às vezes gera um pouquinho de desequilíbrio. Vai deixar de praticar essas posturas? Não, nós vamos praticar. E aí, a segunda dica que eu dou é que vocês podem usar suporte, né? Então, uma das posturas que eu acredito que gere desequilíbrio é essa, né? Eu imagino que para várias pessoas isso pode ter dado alguma instabilidade. Então, primeira coisa, antes de ir lá para frente, pensa naquelas ações de Tadasana. Pé firme no chão, os dois, da frente e de trás, estica a perna, puxa as patelas, firmeza nessas pernas. E aí quando estiver bem firme, aí eu vou lá para frente. Opa, desestabilizou um pouquinho. Pensa no pé firme no chão, vou mais um pouquinho. Para voltar, a mesma coisa, eu não saio da postura de qualquer jeito. Lembra dos pés, lembra das pernas firmes no chão e inspira, levanta. Isso vai ajudar a não desequilibrar. E vou tentar mostrar aqui com a câmera, vamos ver se funciona isso. Bom, espero que dê certo.
Uma outra dica que eu dou é o alinhamento dos pés. Se o seu pé tiver, deixa eu fazer aqui no azulejo, se eu tiver, vamos dizer, com esse pé aqui e esse pé aqui, tá vendo? Minha perna tá cruzada, essa perna da frente tá mais pra frente do que a de trás. Isso vai dar mais instabilidade. Então tenta um alinhamento no mínimo calcanhar com calcanhar. E se ainda tá muito instável, um pouquinho mais aberto. Lembra de Tadasana? A gente pode fazer assim, a gente pode fazer assim. Aqui também. Pode ser como se os pés estivessem juntos, tá? Um mais para frente, outro mais para trás, mas na mesma linha. Ou um pouquinho mais afastados. Sente, isso aqui me dá mais estabilidade? Então, eu posso começar praticando assim também. Então, pensa nesse alinhamento dos pés. Isso é uma outra dica que eu dou para... Bom, espero que tenha dado para ver direitinho. Mas esse alinhamento, né, dos pés um pouquinho mais afastados, assim, nunca cruzado. O da frente nunca cruzado, com a perna, porque aí realmente a gente não vai conseguir ficar alinhado. Aí já está desalinhado da base, né? Então, essa dica que eu dou... Ah, sim, eu comecei, na verdade, eu não mostrei. Comecei falando de suportes, mas acabei falando do alinhamento dos pés, né? Lembra que eu dei a opção de trabalhar com o suporte. Então, eu tinha pensado, quando eu falei naquele vídeo, mais nessa questão da falta de alongamento, né? Então, para você ter uma altura confortável, para você trabalhar esse alongamento das pernas e esticar a coluna. E, na verdade, esse suporte ele acaba também te dando um pouco de equilíbrio, porque além dos pés, você tem aqui as mãos, né, para ajudar a se equilibrar. Então, se está caindo muito na postura, usa um suporte também para ajudar. Lembrando que o suporte, ele deve ser sempre temporário, ele deve ser um auxílio que com o tempo você vai abrindo mão dele. Então, praticou hoje com suporte, amanhã tenta sem, vê como é que está o corpo, né? Às vezes a gente se surpreende, né? Às vezes você, não consigo descer mais que isso aqui é o meu máximo. Aí você faz 1, 2, 3, vários dias, e aí de repente você vê que você já está conseguindo vir aqui embaixo. Então, experimenta e usa o suporte a seu favor, mas não deixe o suporte ser um obstáculo ou um freio na sua prática, tá certo? Bom, e a última dica que eu tenho para hoje a respeito dessa questão do equilíbrio é a parede. A parede também é um excelente suporte para a gente trabalhar alinhamento, etc., mas equilíbrio também, né? Então a gente pode trabalhar a própria Tadasana na parede. Então posso testar aqui, né? E as outras posturas também, né? Então, essa postura que eu acabei de fazer, Parsvottanasana, eu posso fazer, por exemplo, com o pé de trás na parede, o calcanhar esquerdo na parede e o pé direito na frente, e aí sentindo lá o meu calcanhar firme na parede, eu uso aquele rodapé ali também como base. Então, eu tenho o chão como base e tenho o rodapé. Isso vai dar uma outra estabilidade também. Posso usar a parede aqui, né? Posso usar a parede de frente também. Coloco os dedos do pé no rodapé aqui, pé esquerdo para trás. Então aqui vai ficar um pouquinho mais instável, porque os dedos do pé estão para cima, mas aí eu firmo a bola do dedão aqui
E posso trabalhar aqui também, ó, com as mãos na parede. Então são formas diferentes de trabalhar. Nesse caso a gente está focando na questão do equilíbrio. Então são formas diferentes de trabalhar que te ajudam no equilíbrio, ajudam em outras coisas também, mas aí depois a gente fala disso. E que vocês podem usar. A parede é um recurso que todo mundo tem, né? Vou dar só mais um exemplo de postura. Trikonasana, que é essa postura aqui. Ai, desequilibrei. Foi bom para servir de exemplo, né, do tema que a gente está usando. Desequilibrei porque eu estou aqui falando, olhando para frente, não foquei nos pés, né? Então, pé firme no chão, perna. Então, sempre entrar com cuidado na postura, né? Quando a gente entra com negligência também, pode acontecer isso, né? Da gente se machucar ou desequilibrar, não por falta de condições, mas por falta de atenção mesmo, né? Então, Trikonasana a gente pode fazer também na parede. Isso também. E aí, isso que aconteceu comigo agora de essa instabilidade, né? Ela já não acontece mais, né? Que aí eu tenho aqui. Aí o pé da frente tem que ficar um pouquinho afastado da parede, né? O pé de trás eu posso deixar o calcanhar na parede. E vou com o quadril encostado na parede e as costas. E vou trabalhando essa firmeza dos pés e a firmeza da perna com esse suporte que não vai me deixar cair para trás. E desenvolvendo então essa força, essa estabilidade para eu poder ir praticando também sem esses suportes e evoluindo para outras posturas que vão, então, de fato, exigir mais equilíbrio da gente, né? Bom, acho que é isso. Essas são as minhas dicas para hoje. Eu espero que elas contribuam para a prática de vocês. E se tiverem mais dúvidas, quiserem trocar ideia, tem sido muito prazeroso para mim essa troca aqui com vocês. Beleza? Então, boa prática e que fiquem todos bem. Namastê. Om Gam Ganapataye Namaha Sharanam